Graça e paz. Vou contar a minha experiência de hoje. Assim que a apóstola ela ministrou sobre a minha vida. E nesse momento que ela ministra sobre a minha vida, irmãos, eu entro assim num estado de arrebatamento. Só que nesse momento não aparecia anjos para mim. Mas eu via muitos demônios me rodeando. E naquele momento eu me senti sufocado. E aqueles demônios eles começavam a me apertar, como se eu fosse uma pequena bola no meio deles. E ali, irmãos, eu não sabia o que fazer porque eu ficava em desespero na hora. E nesse momento eu olho para o céu e rapidamente assim eu vejo como se fosse uma estrela caindo do céu. Ela caía no meio daquele centro daquela roda onde eu estava. Quando aquela estrela cai, irmãos, era assim como se fosse Deus pisando na terra. Aquele lugar, irmãos, ele se enchia de uma glória, que aqueles demônios que estavam ali naquele momento, que queriam me pegar ali, eles começavam a sumir no meio daquela luz branca. Eu olhava assim para frente e era muito forte aquela luz. E quando eu olhava, irmão, era um anjo muito grande. E eu olhava para ele, eu ficava maravilhado com aquele anjo. E eu chegava na frente dele, eu falava assim para ele, falava assim: você crê que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou? E ele falava sim. E eu fui enviado pelo Pai, porque hoje você precisou de ajuda. E ali, irmãos, eu sem palavras na hora, ele falava assim: vamos, o Pai que está te esperando, Ele quer te mostrar algo. E ali, irmãos, ele me levava até o céu, e eu ia até a frente do Senhor, e ali o Senhor ele começava a falar comigo. Ele falava assim que a guerra estava grande, mas porém ele falava que ele ia dar vitória para nós. E ali, irmãos, ele começava a me mostrar o que o inimigo tinha preparado para a igreja. E eu via os outros irmãos também, os que estão à frente do congresso em São Paulo. Eu via eles sendo perseguidos, irmãos, pelo um homem. Eu não sei quem é esse homem. Ele falava assim, o Senhor falava para mim assim, que ia começar uma perseguição entre eles, para que eles ali naquele momento se atribulassem, irmãos, e tivesse uma discussão entre eles mesmos. E eu via esse homem por trás deles. E o Senhor ele falava, e eu perguntava do Senhor, eu falava: Senhor, mas por que esse homem está aí? Por que o Senhor ordenou esse homem estar aí? Aí ele falava assim: te acalma, porque o que eu tenho preparado para aquele lugar é muito grande. Ele falava assim: você lembra do meu poder que eu derramei em Curitiba? Eu falava assim. Ele falava assim: aquele foi o começo, e é o começo de muitos, e esse não vai ser diferente. E ali ele falava assim para mim: eu já tenho tudo preparado, eu já tenho tudo preparado para descer a minha glória sobre aquele lugar. E eu falava amém. E ele falava assim para mim: mas você vai guerrear, mas antes de você guerrear, eu quero te mostrar algo, a qual você vai entender o significado do tema dessa oração. E ali, irmãos, ele me tirava daquele lugar, ele me levava até o centro da terra. E no centro da terra, irmãos, eu via uma grande fome na terra.
E o Senhor, Ele me descia até embaixo, a qual eu olhava, irmãos. Eu ficava assim, eu ficava com o meu coração e a minha alma, irmãos, como se naquele momento ali eu não tivesse mais vivo para nada. O que eu olhava ali, irmãos, era uma cena muito triste. Uma cena assim que não tenho palavras para descrever o que eu estava vendo naquele lugar. E as pessoas, irmãos, elas gritavam de fome, elas choravam de fome. E eu via muitas crianças, irmão, elas morrendo, e pai, mães, sem poder fazer nada. E aquilo ali, irmãos, eu vendo aquilo, vinha na minha cabeça muitos pensamentos. E eu perguntava do Senhor, falava, Senhor, mas por que tudo isso? E Ele falava para mim assim, eu não escolhi isso para ninguém, mas a minha palavra ela tem que ser cumprida. Vocês vão ter que passar por isso. Irmãos, era uma tristeza, irmãos, que não tem tamanho do que vai acontecer. E Ele falava assim, você entendeu agora? Porque o significado do tema dessa oração? E eu falava, ainda não. E Ele falava assim, me busque a cada dia mais, porque só eu posso sustentar vocês e mais ninguém. E ali, irmãos, eu via aquela cena que era muito triste. O meu coração parecia assim que ele estava em pedaços por dentro. Porque tudo que eu via ali, eu lembrava da minha família, eu lembrava de cada um de nós que estamos aqui, eu lembrava das crianças. E ali aquilo me deixava sem reação, irmão. E ali o Senhor ele falava assim, guerreie pela igreja, eles estão precisando. E aí, irmãos, eu comecei a entrar numa guerra pela igreja. E o Senhor ele tinha dado vitória. Ele falava assim para mim quando eu voltava, ele falava assim, buscar enquanto há tempo, porque depois não haverá mais tempo para buscar. Ele falava assim, se foque a cada dia mais, porque a minha palavra irá sumir também da terra. E ali, irmãos, essa foi a minha experiência, bem. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém, amados irmãos. Você acabou de ouvir uma experiência muito forte, uma experiência de um guerreiro, de um soldado do Senhor Jesus Cristo, irmão Everton, que luta, que guerreia, que busca o Senhor, que peleja. No meio de tanta dificuldade, o Senhor tem visitado, o Senhor tem estado com ele também tem se esforçado para estar cada dia mais na presença do Senhor Jesus. E, amados irmãos, você viu aí, o que o Senhor revelou ao seu servo, o Senhor mostrou para ele uma grande fome, sobre a face da terra. E quando o Senhor mostra essas coisas, é para nós orarmos, para nós intercedermos, como o Senhor disse também a ele, a palavra de Deus ela vai se cumprir, sim, ela tem que cumprir, inclusive o próprio Jesus Cristo ele sabia que isso ia acontecer, e ele ainda disse assim, antes de morrer: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Então, queridos, a gente vê muitas profecias de outros profetas que não se cumpriram.
Amém? Mas talvez não se cumpriu. Não é porque a profecia foi errada, foi falsa, porque alguém orou, porque alguém pagou um preço, porque a igreja se levantou. Aleluia. Então, amados irmãos, tem um versículo que diz assim lá em Lamentações: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Amém, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, aleluia. Então nós temos que manter a nossa posição orando, temos que manter a nossa posição guerreando, temos que manter a nossa posição orando, perseverando, né, pelos nossos filhos, perseverando pela nossa nação, perseverando para que os planos e os propósitos de Deus se cumpram sim, aleluia, mais que antes. Possamos ganhar vidas, possamos evangelizar, possamos desenvolver a nossa salvação, aleluia, para que aquele grande dia não nos pegue como um ladrão. Amém, irmãos? Então, desde que o Senhor visitou a igreja Shalom aqui com arrebatamentos, desde que o Senhor nos encontrou, vamos assim dizer, nos resgatou, nos tirou da porta larga, nos colocou na porta estreita, e ainda estamos desenvolvendo a nossa salvação, ainda estamos em guerra, ainda estamos perseverando. Então, né, estivemos em Curitiba, como o próprio Senhor mostrou, falou com ele aí, né, e também vamos fazer um congresso em São Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora no ano, né, no mês de junho de 2022, né, prestes a fazer um congresso em São Paulo. Então nós cremos que Deus vai derramar algo grande, algo poderoso, e essa é a vontade de Deus, que Deus derrame algo grande, algo poderoso no meio dessa nação, no meio do povo de Deus, para que a terra se encha da graça, da glória, do poder de Deus sobre, né, as vidas daqueles que querem. Amém, amados irmãos? Amém, apóstolo, não é isso? É isso, apóstolo. Que revelação, que experiência, né? Eu fiquei observando e também bastante impactada foi com a reação do irmão Everton no retorno do arrebatamento. Muito pensativo, muito trêmulo, triste, né? Ele disse que ele só conseguia pensar na família dele, nos filhos, nas crianças, vendo tudo aquilo que estava por vir, né? Mas o que me chamou a atenção é que o Senhor falava que Ele que ia nos sustentar, que nós perseverássemos ali orando, né? Que se nós estivéssemos ali na perseverança, o Senhor é que seria o nosso sustento, né, irmãos? E isso nos leva a uma condição de dependência total de Deus. Eu tenho falado isso, eu tenho dito que a palavra do Senhor vai se cumprir nos tempos difíceis, o justo viveria da fé. Isso é bíblico. E viver por fé é exatamente isso. Viver da fé é você depender totalmente de um Deus que faz milagre, né? E eu estava ali, isso me trouxe também um alerta, trouxe um anseio a mais pela presença do Senhor, por estar nesse nível de entrega, de dependência, buscando a face do Senhor. Amém, apóstolo? Amém, igreja. Então, que possamos perseverar, que possamos orar para que essa crise, para que essa fome não atinja nossas casas, não atinja nossos filhos e também, né, não atinja, né, os povos, não atinja as nações, antes que o propósito de Deus se cumpra, que é salvar o máximo possível de vida. Então, como diz a palavra de Deus, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar. Então, amém, amados, eu creio que se nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, clamarmos alto mesmo, assim como fez ali a cidade de Nínive, o Senhor vai ter misericórdia e o Senhor nos dará mais tempo para cumprirmos aí a sua vontade. Amém, amados irmãos? Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, muito obrigado por este alerta, que o Senhor venha despertar a igreja, Pai, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a orar, a clamar, a interceder, Pai, a guerrear a níveis internacionais, níveis territoriais, Pai querido, Pai amado, Senhor, guerrear contra os principados, contra potestades, Pai querido, Pai amado, Senhor, que trazem miséria, que trazem pobreza, que trazem a fome, que trazem enfermidades. Pai querido, Pai amado, Senhor, que os teus anjos, meu Pai, sejam liberados do alto céu, Senhor, e assim, meu Pai querido, Pai amado, venha, Pai, nos ajudar, Senhor, justamente nessa guerra, Pai querido, Pai amado, para que o teu plano, para que a tua vontade se estabeleça, Pai, Senhor, não só na nossa geração, mas nas gerações que virão, Pai querido, Pai amado, para que o máximo de vidas sejam salvas, Senhor, e assim, meu Pai querido, Pai amado, o reino seja totalmente
totalmente do Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui estão ouvindo a oração. Senhor, capacita, instrui, renova. Senhor, dá um novo ânimo, dá uma nova unção, meu Pai. Senhor, ajuda, Pai, a andar na porta estreita. Ajuda, Pai, a andar, meu Pai, no caminho da santidade. Senhor, para que a gente possa fazer a tua obra com excelência. Pai, muito obrigado por essa experiência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do